Olá, bem-vindos e bem-vindas às nossas conversas de mães do projeto Educar Hoje. Para quem chega agora até nós, eu sou a Raquel, Teresa Raquel Pinho, psicóloga clínica, mãe de 3 adolescentes e uma das fundadoras do projeto Educar Hoje. Nas conversas de mães, aqui neste espaço, falamos de relações, de identidade, como mães e como profissionais, uma identidade que se estende a vários papéis. Falamos de limites, de autocuidado, de desafios da vida real, sempre com a intenção que estas conversas sejam de facto também uma reflexão sobre a consciência que temos do nosso percurso, da nossa relação com os outros e da relação com a vida, claro. Podem saber mais sobre o nosso projeto em www.educarhoje.pt. E então, vocês têm aqui uma convidada especial, a Margarida Sanches, que é psicóloga formada pelo ISPA e tem aqui um percurso muito interessante. Para além desta formação de base, deixou-se ir para o mundo da criatividade. És uma curiosa e que foi explorando diferentes caminhos ao longo da sua vida. Foi empreendedora, esteve à frente de uma marca de roupa, nada a ver com a tua formação inicial, certo, Margarida? Mas eu acho muito interessante aqui este teu voo e com uma preocupação, claro, isto diz muito de ti também, de quem és, uma preocupação ecológica e muito ligada à natureza. E mais tarde foste aprofundando caminhos ligados ao desenvolvimento pessoal e acabaste por abraçar o coach criativo. Hoje crias experiências e oficinas e encontros onde se percebe quem está contigo, que o corpo, o desenho, a natureza e a expressão criativa se tornam portas de entrada para o autoconhecimento e para a transformação pessoal, não é? Tu abraças aqui este convite à expressão através do corpo, à exploração, para depois chegares a um momento bonito de reflexão. E tens feito parceria com pessoas interessantíssimas, algumas já fui conhecendo, em áreas diferentes, e vais criando realmente espaços onde eu acho que quem participa nos teus encontros pode explorar aquilo que sente, dar forma ao que está a emergir no corpo e transformar essa experiência numa reflexão e em mais consciência. Margarida, outra parte importante também da tua vida é que és mãe de 2 adolescentes e conheces bem o desafio de tentar cuidarmos de nós e vivenciar todos estes desafios profissionais no meio deste turbilhão que é a adolescência. E espero que esta apresentação seja assim só uma porta de entrada para termos mais curiosidade de saber coisas sobre ti. E agora gostava também, por palavras tuas, dissesse aqui alguma coisa que acho que ficou por dizer, ou maldita, entre aspas, e agradecer-te e dizer-te que é muito bom ter-te aqui comigo, a ter esta conversa gravada, porque conversas temos muitas e são sempre deliciosas e passam assim, a voar, não é? Quando estamos juntas, acho que perdemos as duas um bocadinho a noção do tempo. Exato. Então passo-te a palavra, minha querida. Olha, Raquel, antes de mais, agradecer-te aqui a oportunidade desta conversa. Sinto-me muito apresentada. Acho que fizeste aqui um ótimo resumo de como é que tem sido a minha vida nestes últimos 52 anos. De facto, a vida de mãe é uma vida que eu só conheço há 17, há muito para além do meu papel de mãe, ainda hoje. Portanto, quem sou eu, Margarida, no lugar da maternidade e o que é maternidade para mim, na minha identidade. Portanto, por um lado, agradecer-te também, sinto-me super lisonjeada por poder estar a ter esta conversa aqui, que possamos inspirar quem nos ouça. Dizer-te que talvez a criatividade seja o fio condutor de todas estas etapas da minha vida, não é? Sempre fui sonhadora, continuo a ser, espero nunca perder essa capacidade, até como mãe. E eu acho que este ingrediente é aquilo que vai pautando a minha vida, e as mudanças que eu tive que fazer exigiram uma enorme criatividade, sem dúvida, principalmente para eu encontrar sentido onde muitas vezes a vida foi desafiante e, portanto, me obrigou a recomeçar de novo.
Eu acho que a capacidade de recomeçar é o que muito me caracteriza. E ser mãe foi claramente um lugar novo para mim, que me obrigou a reinventar-me, a perceber quem é que era a Margarida, agora como mãe, que por etapas, não é? Porque não é uma mãe que nasce naquele momento, é uma mãe que se vai transformando ao longo destes anos todos, e é pela vida fora, como mãe dos miúdos e como casal, não é? Portanto, a minha figura nesta relação de casal, portanto, e a importância desse papel, do meu papel na família. E, portanto, é muito interessante, porque eu diria que a criatividade é, sem dúvida, aquilo que marca e que vai pautando E era uma das perguntas que eu acho que faz todo sentido aqui trazer, porque tu és toda criativa, desde a forma como te expressas, à forma como te apresentas, e percebendo então que essa criatividade atravessa tudo o que fazes, como é que o corpo, esses movimentos, a expressão, entraram aqui de uma forma que te ajuda a, se calhar, cuidar de ti, a regular-te também para, como tu disseste, estar de forma diferente nesses teus papéis? Sim, bem, se calhar começando aqui, eu fiz ballet clássico durante 10 anos, eu cresci no mundo do ballet clássico, tinha 4 anos quando comecei não a dançar propriamente, porque aos 4 anos estamos numa fase maravilhosa de perceber quem somos, quem é este corpo que nós habitamos na beleza da infância, não é? Portanto, mas lembro-me de aqueles 10 anos marcaram muito o meu percurso, não é? Depois a dança, de certa forma, sempre fez parte da minha vida, não de uma forma formal, portanto, eu não continuei a dançar, mas todo o meu corpo dança, e ainda hoje, a forma como eu me movo e como eu procuro o meu equilíbrio e o meu bem-estar é muito no movimento. Dizer isto porque eu sou uma apaixonada pela caminhada, a caminhada para mim é movimento, e portanto pensar que eu comecei aos 4 anos neste ambiente bonito do balé, não é? De usarmos os colãs, os maiôs, são coisas que marcam muito depois a minha vida, por aí fora, e hoje, mas que tinha muito a ver com esta sensibilidade e como é que o corpo ir descobrindo o que é isto de sermos. Eu lembro de haver o ser o leãozinho, sermos leões e fazermos. Eu lembro de começar muito nova com este lado da expressão. Hoje eu faço tenho atividades ligadas ao corpo. Bem, tecnicamente faço várias coisas. A caminhada é aquilo que está ao alcance sem eu ter que preparar muita coisa. Portanto, eu quando preciso de me regular, a primeira coisa que eu faço é caminhar. Não, a primeira coisa que eu faço é respirar, a segunda é caminhar. E isto é interessante. Respirar de forma consciente, não é? Que às vezes os meus filhos dizem-me: Oh, mãe, estás-me a dizer respirar, mas eu, se não respirar, morro. Eu respirar já sei respirar, não é? Sim, não, Mas mas é a conscientemente. consciência de que estamos Sim. a respirar. Este lado da atenção, não é? Nós hoje vivemos com muita falta de atenção e, portanto, para mim a atenção no corpo é fundamental. Só assim eu posso conseguir regular aquilo que se passa, a forma como eu estou naquele momento. E então é muito bonito porque com esta paixão pela dança e pelo movimento, olha eu mexer-me, olha o meu corpo todo aqui. Sim. Nós, de facto, esta linguagem não verbal que passa pelo corpo, para mim sempre me fascinou. E eu, como trabalhei muitos anos em recursos humanos e entrevistei muitas pessoas, trabalhei em construção de equipas e em gestão de talentos, portanto, muito do meu trabalho passava por entrevistas e a comunicação não verbal para mim era muito importante, eu perceber o desconforto da pessoa que estava à minha frente. Portanto, eu diria que ao longo dos anos há aqui há um conhecimento que eu fui adquirindo de ver o outro através do não verbal. Como mãe hoje isto também é super importante, não é? Às vezes os meus filhos não precisam de abrir a boca para eu perceber que há ali desconforto, que há situações que precisam de um espaço. E curiosamente, como é que eu trago o movimento para a minha vida profissional? Começando no coaching,
numa altura em que eu sentia que a minha vida à volta da marca de moda que eu tive ou no universo feminino, e que só se falava do corpo, obviamente, não é? Se falava no sentido de... Eu trabalhei para o corpo durante 10 anos. Eu trabalhei para que a mulher se sentisse bem no seu corpo através do vestir. E, portanto, isto é tudo movimento. Não é? Eu tive uma marca que o grande objetivo era fazer peças confortáveis para que a mulher se pudesse sentir bem fisicamente, mas, acima de tudo, que este conforto fosse interno. Portanto, que lhe trouxesse quietude dentro daquilo que era possível pelo vestir. E foi muito interessante porque essa foi a porta aberta para me levar ao coaching e este lado da consciência do corpo, que eu acabei por fazer de outras formas, através do yoga. Hoje faço práticas diferentes. Hoje, por exemplo, faço uma prática que eu adoro, que é o Qigong, que tem muito a ver com este lado de como é que eu controlo esta energia do meu corpo, tem tudo a ver com a vitalidade. E é muito bonito porque todo este movimento toda a forma como o movimento entra na minha vida vai sendo à medida que eu também vou precisando dele. Portanto, eu comecei numa história de miúda que dançava, hoje a minha ligação ao movimento corporal é completamente diferente. Portanto, não tem nada a ver com a dança técnica, também teve e também dancei, e muito bem, mas efetivamente é uma coisa muito mais, faz parte de mim. Ou seja, eu se não me mexer, eu não estou no meu máximo potencial. E, portanto, eu preciso Então, disto. sentes que o movimento aqui, esta parte criativa e passando pelo corpo, para ti é uma forma de autocuidado? Ai, sem dúvida. Aliás, foi por eu perceber que precisava de me mexer, eu não sabia como, mas eu precisava de me mexer. As caminhadas era uma coisa perfeitamente comum para mim. Eu nem lhe dava a devida importância, mas eu precisava de andar. Mas esta noção de que o corpo precisa de mover para que aquilo que nós trazemos dentro também possa se mover e ocupar outros lugares. Portanto, eu vim a descobrir que havia movimentos que me faziam sentir brutalmente bem, havia movimentos que faziam emergir formas de sentir que eu ainda não conhecia, e, portanto, este foi um processo de autoconhecimento também. E essa exploração do movimento corporal para mim é fascinante, porque eu acho que nós é um manancial e sem fim, não é? Ou seja, é todo é um campo aberto. E sabes que aqui nas conversas, e nós quando estamos também as duas a falar, noutros contextos, acabamos sempre por ir muito aqui a esta reflexão de que as coisas que vamos fazendo connosco, de explorarmos, seja através do movimento, da criatividade, tu agora falaste da caminhada, no fundo cada um terá as suas próprias formas de encontrar bons movimentos para si, não é? Coisas que trazem prazer e ao mesmo tempo trazem algum tipo de mudança, porque tudo que envolve corpo e movimento acaba por agitar aqui águas que de uma forma mais verbal e intelectual às vezes não chegamos lá. Tu para ti, o que é que tu achas que aprendeste nestas tuas aventuras pessoais que transformou depois na prática a tua relação, por exemplo, com os teus filhos? Isto também para quem nos ouve perceber que é tão importante nós encontrarmos vida para além dos filhos e Sem dúvida. fazermos coisas por nós e percebemos que quando fazemos coisas por nós estamos a fazer tanto pelos outros, muitas vezes, porque indiretamente vão ter acesso a partes de nós muito mais saudáveis e... Sabes que para mim esta descoberta do movimento corporal, bem, para já como linguagem, não é? Tu falavas há pouco e com o qual eu me identifico muito, porque eu vivo isto nos processos que vou explorando. Há muita coisa que nós vivemos, que nós experimentamos, ou que pelo menos nós sentimos, para o qual não existem palavras. E é muito bonito quando tu deixas que o corpo fale, porque ele tem alguma coisa para dizer. Há uns anos, e não vai muito tempo, eu adoeci e aprendi a confiar no corpo,
que aprendi a ouvir e a confiar. Hoje eu tenho uma ligação com o corpo completamente diferente. Eu ouço muito o meu corpo. Se o meu corpo me diz que eu efetivamente estou cansada e às vezes com muito ruído mental, eu claramente é um dia em que eu não vou tomar decisões, eu vou precisar de me cuidar. E isto, para mim, não há plano B. Este é o plano. E eu sou, hoje em dia, mais exigente em manter este meu autocuidado. E isto é muito interessante porque trouxe-me pessoas novas à minha vida, ou seja, o facto de eu estar... por um lado, a desbravar este conhecimento sobre o movimento corporal, trouxe-me conhecimento técnico, mas também me trouxe outras pessoas que têm a mesma sede deste conhecimento e outras tantas que sabem imenso e que têm tanta coisa para nos ensinar. E depois em casa, no meu ambiente de casa, é como se tu também ganhasses muita sabedoria, porque os teus filhos, na realidade, todos eles também precisam deste espaço. Portanto, eu sei quando a minha filha só precisa de um abraço, não é? Ou quando o meu filho precisa de me dar um abraço. Ele precisa. Eu às vezes até não estou na disposição. E às vezes olho para ele e é tão verdadeiro dizer assim, vá, anda lá, dá-me lá um abraço, mas vai à tua vida. Isto é muito natural, porque se eu estiver mais agitada e a fazer coisas, eu não vou estar naquele momento de entrega. Mas eu, Margarida, não vou estar. Não quer dizer que outra pessoa não possa estar, não é? Mas eu, se estiver muito agitada a fazer coisas, é difícil que eu, naquele momento, vá parar ali para ele. E isto, no fundo, também nos ensina quem nós somos. Portanto, eu acho que na relação há sempre este efeito espelho, não é? Quando eu não estou a corresponder, há uma exigência que eu não quero trazer à relação. Eu prefiro este lado mais puro e sincero, e eu com os meus filhos tenho isto, e com o meu marido também, que é, eu digo, eu converso, eu preciso muito de conversar. Eu às vezes aqui em casa digo, olha, eu não estive bem há bocado, nem me estou a sentir bem com a reação que tive. Não, olha, estava assim, estava assado, não, pode acontecer, tal como às vezes eu apetece-me e dou-te um grande abraço e quase que te espremo. Há outras alturas em que só me apetece sacudir toda a gente ao pé de mim e, portanto, mas efetivamente eu sei que tu querias o mimo, mas eu não estava capaz de te dar e só queria conversar sobre isto para que tu não penses que isto é um assunto, não, é o que é. Ou seja, também tratar as coisas de frente e não ser... eu ao longo dos anos, e talvez mais agora, cada vez tenho menos medo de dizer aquilo que é, ou seja, se eu senti que não estive bem, eu digo que não estive bem, não é? Só filho, olha, desculpa, há bocado fui muito bruta contigo, não estive nada bem. E isto, eu acho que é um lugar meu que eu aprendi ao ser mãe. Não é? E eu tenho isto, por exemplo, hoje nos meus contextos profissionais. Eu tive a marca Be Simple durante 10 anos e passaram-se pessoas que vinham de escolas, de marketing, de não sei o quê, e eu abria sempre as portas para as pessoas virem experimentar, porque eu sentia que aquilo que eu fazia, que olha, eu pus isto no mundo que sirva para as pessoas poderem também testar, ou seja, porque na realidade o meu projeto foi isso, foi um teste, não é? E é engraçado eu estar a falar disto, porque isto é uma consciência que eu tenho em casa, mas que eu também tenho na minha interação com as outras pessoas, mas que é um crescente. Olha, e agora que falaste nisso, realmente, esta parte da tua marca de roupa, que de repente fica para trás, isto é um ponto de viragem na tua vida profissional. O que é que te Mais um. ajudou? Mais um, não é? O que é que te ajudou? Porque às vezes nós sentimos-nos um bocadinho, todas nós ao longo dos anos, em algumas fases em que provavelmente seriam momentos de viragem, mas nós não viramos, acabamos por não fazer a viragem. O que é que te ajudou a escutar esse já não dá para mim continuar aqui e a confiar, sobretudo acho que é isso que às vezes é mais difícil, a confiarmos nesse sinal nosso de que é para avançar para outra fase? O final levou 3 anos, portanto é bom dizer, porque não é um processo rápido. Eu comecei a sentir que havia uma parte que estava comprometida, que era a criatividade.
porque eu estava o trazer ao de cima a bandeira da sustentabilidade fez-me reinventar o negócio. Portanto, aquilo que me moveu durante anos e anos e anos e a criação da marca foi efetivamente como é que ela podia ser um caminho, aliás, como é que a marca podia ajudar as mulheres a viverem a sua autenticidade, o seu lado verdadeiro, não terem medo de se olhar, encararem as histórias da sua vida, porque está marcada no corpo, não é? Porque fomos mães, porque passámos por histórias, muitas delas muito difíceis, oncológicas e tudo mais. Portanto, eu tive um enorme privilégio de acompanhar pessoas com histórias super desafiantes e que eram muito bonitas, porque elas chegavam ao meu provador e diziam: o meu corpo já não dá para usar isso. E ter a capacidade de ressignificar este momento, não é? Este confronto, e perceber que por muita roupa que eu possa usar, há todo um trabalho interno que eu também tenho que fazer, não é? E então, que mulher é esta que eu habito? Eu tenho que a conhecer e tenho que perceber o que é que me levou a estar este mal-estar. Havia mulheres que nem sequer se olhavam. E essa aprendizagem para mim foi gigante, para perceber que a minha marca era muito para além da roupa. Portanto, a roupa e tudo aquilo que eu desenhei foi sempre em função das necessidades das minhas clientes. E isso era muito interessante. Uma cliente minha chegava ao provador, vestia uma saia, olhava e dizia: ai, Margarida, isto faltam aqui uns bolsos. E eu, na coleção seguinte, saia com bolsos. E a marca Escutavas, não é? Estavas ali numa escuta. Porque, na realidade, a minha marca não era de um lugar egótico meu, não é? Ou seja, eu não havia a parte estética, porque eu ligo muito à parte estética, efetivamente, mas era mais do que isso. Ou seja, a estética, eu queria que a estética estivesse associada a um lugar de bem-estar, onde as pessoas se sentissem bem na roupa que elas escolhiam. Portanto, primeiro elas, depois a roupa, mas que esta roupa fosse o reflexo de quem elas são, ou nas cores, ou nos modelos. E então, isto para mim ajudou-me a encontrar sentido e a ter que reinventar o negócio depois, mais tarde. Mas isto para dizer que eu, quando me dei conta que a marca estava numa velocidade de cruzeiro e que para mim faltava-me um boost, havia qualquer coisa do qual eu já não estava, já não estava ali. Não estavas a inovar, é isso? Não tinhas ali já espaço para inovar? Exato, eu confesso, foi duro no início, tinha muito medo de, ok, agora o que é que eu vou fazer? Mas eu vou parar onde? Mas depois a vida providencia, não é? Eu acho que as coisas depois, quando nós nos pomos a caminho, e talvez porque eu gosto muito de caminhar, eu não preciso de saber o destino, mas eu preciso de saber que estou em condições para caminhar. Confiar nas pernas. Precisas de confiar nas pernas, não é? E no Nas fundo, tuas pernas. foi isso que eu procurei, não é? Esta autoconfiança, pensar, ok, mas eu já fiz tanta coisa e já me reinventei tantas vezes, se calhar este é verdadeiramente o convite que me está a chegar agora, é a uma nova etapa, a um novo, um novo reinventar-me. E tem sido um grande desafio, sim, sem dúvida. Então esta confiança não é de um momento para o outro, não é? Não é para quem nos ouve às vezes, acho que tenho a sensação que eu também, quando ouço outras mulheres, parece sempre tão fácil no outro, não é? De repente as pessoas vão com a sua coragem e quando somos nós a ver os processos parece que demora tanto, temos tantas hesitações e depois temos a responsabilidade extra quando somos mães de o impacto que isso vai ter neles. Será que há aqui uma mudança que pode até financeiramente não ser tão confortável? Depois, a questão também de sermos exemplo, portanto... Desculpa interromper-te, mas o caminho vai-se fazendo, não é? Ou seja, as possibilidades vão-se abrindo. Nestes últimos 3 anos, eu conheci muita gente. Eu conheci pessoas
do mundo inteiro. Eu, de repente, saí da fábrica de Faf e estou num movimento, que é um movimento que chama-se Inner Development Goals. É um movimento que está espalhado pelo mundo inteiro, nasceu na Suécia, que trabalha efetivamente este tema que para mim é tão querido, que é a questão do Inner Development. Portanto, tudo começa em nós. E, portanto, nós, para podermos fazer estas mudanças no mundo, seja na família, nas empresas, nas instituições sociais, nas câmaras e até politicamente falando, há uma consciência do eu, ou seja, ok, a minha bússola interna, para onde é que aponta? Quem sou eu? O que é que me norteia? E então, por exemplo, este movimento, para mim, trouxe uma linguagem, ou seja, trouxe uma nova narrativa para expressar aquilo que eu sentia dentro. E esta descoberta, eu, por exemplo, há 2 anos que eu ando, que acompanho este movimento e encontros online. Ainda para mais, eles têm uma coisa muito gira, que eles têm um Inner Development Guide, portanto, que é uma framework para nós podermos utilizar em projetos. E já fiz o Caminho de Santiago, em que o ADN do storytelling desta experiência estava assente neste Inner Development Guide. Portanto, deu-me aqui uma possibilidade. De repente, eu saí da fábrica de Faf e de toda esta minha preocupação da sustentabilidade para uma sustentabilidade emocional, muito mais do ponto de vista humano. Eu, de repente, senti-me outra vez a voltar à psicologia, à escola, a juntar-me e a ouvir pessoas que me falavam de temas que me fascinam, da nossa estrutura psicológica. O que é que nós podemos fazer para nos regularmos? Sei lá, eu quando estava na fábrica e trabalhava questões ligadas à produção e à sustentabilidade, foi uma grande escola, efetivamente, mas este mundo estava esquecido para mim, não é? E então, quando eu estava com as minhas clientes, fazia-me imenso sentido. Mas na altura do Covid, quando passámos a ter um negócio altamente digital, e eu perdi esta ligação com as minhas clientes, eu há bocado não falei nisso, mas foi exatamente isso que aconteceu, eu perdi a força motriz daquilo que me move, que são as pessoas, né? Na relação com as pessoas. Portanto, de repente aquilo era todo pronto, era uma filosofia de gestão, era muito negócio, não é que eu não gosto, mas depois faltavam as pessoas, que é aquilo que me move. Então, quando eu me apercebi e passei a ter aqui um olhar para o mundo diferente, a minha vida mudou completamente. E também cá em casa, as conversas, o que nós trazemos para dentro de casa, o que questionamos aos miúdos, tudo isto é muito importante, mesmo. Mas quer dizer, mas é preciso tempo, tu dizias-me isso, é preciso tempo. Não foi no abrir e pescar olhos, não, eu fui entrando por um lado e de um lado levou-me ao outro. Ou seja, porque isto de facto quando nós falamos esta expressão do connect the dots, é verdade, tudo se ligam estes pontos, não é? E nós fazemos parte de tudo isto. A questão é como é que queremos ser parte do todo. Não é? Portanto, esta descoberta. Mas às vezes estamos um bocadinho pontos isolados e se calhar a sensação ao ouvir-te é que o facto de nos abrirmos a conhecer coisas, a envolvermos em movimentos, a irmos curiosas a ver o que é que se passa aqui. O que me estás a dizer é que às vezes a vida também é esta sucessão de, parecem casualidades, que nos vão trazendo novas portas, novas perspectivas e que isto depois que enriquece muito a nossa vida a todos os níveis, até mesmo na capacidade, estavas tu a dizer, do que são os diálogos depois de tu participares nestes grupos e as conversas que ouves e depois trazeres estas reflexões, estas novas coisas também vais explorando dentro de ti, até para as conversas com os miúdos. Quer dizer, toda esta confiança em nós fica mais facilitada quando nos aventuramos um bocadinho mais no mundo. Isso acho que é muito engraçado, isso, porque esta riqueza e este confronto da novidade, tu só fazes se saíres. Tu nunca vais poder atingir isto se não largares se continuares com as amarras presas ao cais, não é? Eu gosto muito de metáforas, mas
é muito claro para mim, se eu estiver no lugar do receio, do eu não vou ser capaz, eu não me aventuro à vida, não é? E eu vejo isso como mãe, e para os meus filhos é super importante. Quando os meus filhos perguntaram-me N vezes, então, mãe, não ias fechar a Bisimple? Eu disse, vou fechar, mas ainda não é já. E então eles acompanharem este processo, se calhar hoje, porque têm 15 anos, percebem pouco, mas daqui a uns anos vão perceber, de facto, as coisas precisaram de levar o seu tempo. Porque nada é brusco, não é? Nós não acabamos uma operação, um negócio, de um momento para o outro. Não é possível, não é? Até porque nós temos compromissos e portanto, isso não pode acontecer. E mesmo em relação a nós precisamos desse tempo também, porque senão é muito brusco. Claro que não tem, nós somos todos diferentes e, portanto, temos timings de execução diferentes. Efetivamente, eu sou uma aventureira, é verdade, eu exponho-me, eu atiro-me para a frente, mas isso pode ser um risco também, não é? Porque muitas vezes vou um bocado, olha, seja o que Deus quiser. Hoje em dia já faço menos isso, não é? Porque também tenho outra maturidade, mas também me atiro para coisas mais interessantes, diria eu, não é? Ou seja, eu digo isto assim, eu quando entrei nestas comunidades onde só se fala inglês, não é? Eu não dominava o inglês em termos orais e para mim era um desafio. Hoje em dia falo, partilho, recebo. Aliás, no outro dia foi super engraçado porque fomos jantar, eu e o meu marido fomos jantar com um casal aqui de Braga, que levou também um casal americano que está em Braga e que levava outro casal americano. Foi eu pensar assim, há um ano atrás, eu não imaginava nisto e, portanto, eu acho que aqui é acreditar nas nossas capacidades, é super importante. E eu precisava imenso de me sentir capaz. Portanto, eu já tinha feito, olhar para o trabalho feito é muito importante, ter consciência daquilo que nós somos capazes de fazer e pensar, ok, se eu fiz isto até aqui, porque não estará ainda por acontecer, não é? Portanto, se nós mantivermos este lugar seguro mas nós somos todos diferentes, há pessoas que precisam de manter o lugar, a segurança. Eu tenho uma filha, um dos meus filhos é uma pessoa que precisa mais de estabilidade, de segurança. O outro é um aventureiro, eles são a antítese um do outro. E, portanto, eu vejo isso aqui em casa. É? Ela fez uma mudança muito importante na vida dela, ela saiu de um colégio privado para o ensino público no 7º ano e deixou os amigos todos para trás e foi sozinha e ia num lugar de ela própria, mas foi ela que me pediu para fazer esta mudança. E nós temos Isso os pais foi que depois, acompanham. Margarida? Como? Isso foi depois ou antes da tua mudança, de tu verbalizares Isto que foi no querias. momento da minha mudança. Ou seja, eu Ok. estava em mudança e há muita coisa a mudar aqui em casa ao mesmo tempo. Porque efetivamente nós não vivemos isolados. As coisas estão a acontecer à nossa volta. Portanto, o meu filho mudou de escola, ela também quis mudar de escola e eu estava num processo de mudança profissional. Portanto, O que tudo é que isto. sentes que eles aprendem, mesmo sem palavras, não é? Nesta observação, ao verem-te a cuidar de ti, a escutares-te e ires atrás daquilo que tu sentes que é importante para te manteres viva, no sentido mesmo literal, né? Viva, com vivacidade, e no fundo também estás a reinventar caminhos, não é? Estás a explorar. O que é que tu sentes que eles aprendem? Olha, acima de tudo, aprendem a poder olhar para a vida com este lugar de desafio, de nada, nós hoje estamos aqui, mas amanhã podemos estar ali e ter este. Para mim, é uma coisa que eu gosto muito que é. Nós nunca sabemos na realidade o que é que vai acontecer, portanto, isto para os miúdos é muito difícil, não é? Porque eles não têm esta noção do amanhã e da longevidade, eles não têm, portanto, para nós que estamos a viver isto é muito diferente para a situação em que eles estão no seu desenvolvimento. Mas é fascinante ao mesmo tempo porque o eles verem acontecer é também aqui um lugar inspiracional, não é? Ou seja,
eu quando vou fazer um workshop criativo, ou quando eu mostro as fotografias daquilo que fiz, isto é maravilhoso, não é? O ano passado fui fazer um retiro à Turquia. Eu nunca tinha ido fazer um retiro, aliás, nem nunca tinha ido fazer um retiro fora de Portugal. E à Turquia, e então isto levantou muitas questões aqui em casa, não é? A Turquia, então, mas isso não é perigoso? E agora com isto e com aquilo, e o mundo, e faz e acontece. Então, quando nós damos pela situação, toda esta experiência traz muito movimento cá em casa, não é? Então há um que é o mais aventureiro, que acha imensa piada, a outra tem muito receio, ai mãe, vais e como é que vais e como é que fazes? Então, mas eu acho que isto tudo também nos ajuda a nós nos posicionarmos perante a diferença, não é? Porque nós somos todos diferentes. Isto é muito interessante, muito, muito interessante. E no fundo, isto tudo, tu vês estes movimentos todos, tu achas que te trouxeram autoconhecimento? Porque nós vamos fazendo muitas coisas, mas às vezes tenho a sensação que nem sempre tiramos delas, dessas experiências que vamos tendo, destas mudanças de vida, ou dos percalços, ou das aventuras que aceitamos. Não sei se paramos às vezes suficientes para ver o que é que aquilo nos traz de conhecimento sobre nós. Às vezes não é preciso refletir porque traduz-se na prática, numa mudança na forma como escutamos os outros, como somos empáticos, como somos mais abertos, porque às vezes estas coisas de nós próprios explorarmos novos caminhos e estarmos com outras pessoas diferentes também nos traz a capacidade de ouvir os nossos filhos e os nossos companheiros e até nas relações profissionais com outra visão, com outra perspectiva, que às vezes Sem estamos um dúvida. bocadinho fechadas, não é? Sem Mas dúvida. este conhecimento sobre ti própria, o que é que te trouxe, se pudesses dizer assim numa coisa que para ti seja basilar na forma como te relacionas com os outros, qual seria essa coisa? Olha, para mim, a maior aprendizagem que eu fiz neste caminho de autoconhecimento tem a ver com o eu perceber que eu não controlo rigorosamente nada. E, portanto, os meus filhos são seres livres e é assim que eu os quero. Eu eduquei para a autonomia desde muito cedo. Isto porque talvez seja um valor para mim gigante, a questão da liberdade. E a liberdade é, para mim, é quase uma... eu não sei o que é viver sem liberdade. E eu aprendi, porque os miúdos vão crescendo e nós vamos percebendo que há coisas que efetivamente sobre as quais nós não temos controle. E quando eu fiz este caminho mais profundo de autoconhecimento, eu fui-me dando conta deste meu lado também e como é que eu me podia ver, como é que eu podia encará-lo de outra maneira. E eu acho que me trouxe uma maior liberdade, a mim e a eles. Trouxe-me aqui, de certa forma, um bem-estar, porque o eu não controlar e eu confiar faz com que nós cá em casa haja um estar que é respeitoso. Portanto, eu não posso estar no lugar do desconfiar e do ter medo e para onde é que vais e com quem vais e o que é que vais fazer e que site é esse que estás a ver. Não, eu acho que nós estamos atentos, vamos conversando. A maior parte das coisas que se passam nós não sabemos e não controlamos. E tal como na vida também, na minha pessoal, eu também precisei de abrir mão e precisei de ir à conquista. Portanto, este lado de efetivamente não é o vai correr tudo bem, é o que é que eu vou fazer e como é que eu quero viver para viver melhor. E portanto, há um lado responsável meu, há um lado da ação, não é inação. E eu acho que a grande... para mim, a grande lição neste caminho de autoconhecimento, principalmente nos últimos anos, é ter liberdade para explorar, para saber quem eu sou.
E é essa curiosidade que eu levo para casa e levo para os meus filhos. Eu quero saber quem são eles e levo-lhes estas questões. Porquê que escolhes isto? Porquê que escolhes aquilo? Como é que te sentiste? Eu tenho conversas deliciosas com os meus filhos e é muito interessante. Não são conversas a quatro, nós em quatro em família, são conversas com cada um deles. Eu tenho conversas deliciosas com um e com o outro. E é um lugar que eu privilegio, porque há uma relação que é só nossa. E essa relação, para mim, talvez... e vem desta relação que eu encontrei comigo. Eu explorei este lugar meu, não é? De quem sou eu, porque é que eu me sinto assim, de certa forma fascinada até com as minhas autodescobertas, não é? Porque é que eu vou por aqui, porque é que eu vou por ali? Isto, olha que engraçado. Eu, por exemplo, que é um tema da minha vida, é definir limites e saber dizer que não. É um grande desafio, sem dúvida. Mas eu trabalho isso em mim e para muitas de nós. Eu trabalho isto em mim e trabalho isto cá em casa. E explico muitas vezes, olha, neste momento isto é um não. Eu não consigo, assim, isto para mim é importante dizer-te que não. E é muito engraçado porque quando nós pomos isto abertamente e explicamos, do outro lado há uma aceitação completamente diferente. E, portanto, o diálogo para mim com eles, eu diria que eu não sei viver sem diálogo. Por isso estou aqui. E tu não sentes que nestes processos que eu já vivenciei também contigo, estamos a aprender a dizer não e a pôr limites, às vezes de uma forma muito genuína, muito autêntica, muito natural, porque estamos a confrontar-nos às vezes através de um desenho, de uma dança, de um qualquer processo criativo, que nós, sem nos apercebermos, estamos a ter ali uma informação sobre nós, sobre o que queremos, sobre o que não queremos, muito, muito corpo, muito visceral, não é? Sabermos dizer não é estruturante. Não, e é interessante. Eu, por exemplo, tenho os miúdos são os meus filhos, de facto, até nisso são diferentes, enquanto que tem mais dificuldade em dizer não e tem muita necessidade de programas e sai, é muito, muito ativo. Ela, por exemplo, é uma miúda já com os seus, já está mais definida, não é? Ou seja, tem uma forma diferente na sua relação. Portanto, enquanto que com ela nós dizemos não e ela não questiona, aliás, pode questionar no momento, mas acata, não é? Até porque eu sou da opinião que uma boa conversa não deixa dúvidas, não é? Se nós explicarmos porque às vezes a questão da ordem para mim traz-me a ordem no sentido a forma como tu dizes o não, não é? Pode ser porque o outro não entende. Porque nós estamos a dizer o não do nosso lugar e estamos a partir do princípio que a pessoa do outro lado percebe, não é? E muitas vezes os miúdos não percebem ou não têm a dimensão, não chegam à dimensão da nossa razão. E é muito interessante porque eu hoje sinto necessidade de explicar às vezes os meus nãos. E, por exemplo, ao meu filho, nós dizemos que não e ele tem dificuldade em acatar o não. Portanto, mais uma razão para eu ter uma conversa com ele. E às vezes sou capaz de passar 2 ou 3 dias a seguir e voltar ao assunto. Porque eu sinto que há ali há necessidade de trazer, de ir mastigando os nãos, não é? Para que ele não sinta que é assim, não é uma questão de mau feitio, como eu costumo dizer, não é? Isto não é uma questão de mau feitio, nem é má vontade. É mesmo, há uma razão para este não. Mas pronto, mas mais uma vez é a questão do diálogo, não é? Até saber dizer não, se for de um lugar de diálogo, é maravilhoso. Sem dúvida, eu acho que tu traduziste até esta necessidade de eu dizer não autêntico ou pôr limites. Na prática, é eu explicar aos outros com mais facilidade quais são as minhas necessidades que estão por trás, ou o que é que é essencial para mim estar salvaguardado. Exato. Portanto, e isso também parte de um lugar em que eu me conheço para me conseguir expressar ao outro. E é interessante porque disseste, com ela tem que dizer mais, menos, com ele mais, e é também ter noção que as pessoas são diferentes
o que eu posso dizer este não aos meus adolescentes, este não convicto, e não quer dizer que eles vão concordar, podem concordar ou discordar, Claro. é eu estar seguro ao ponto de poder ter as conversas necessárias e passar ao outro, pelo menos uma compreensão que lhes permita ter empatia pela mãe também, mesmo que eles não concordem. Não, por exemplo, eu vejo isso nós em casal, o meu marido é mais autoritário do que eu. E isso também se faz sentir na relação, não é? Às vezes eles vêm ter comigo, pedem uma coisa e eu digo assim: já conversaste com o pai? Oh mãe, nós já sabemos qual é a resposta do pai. Pronto, eu acho que isto também as dinâmicas familiares são maravilhosas. E nós percebermos, eu disse assim: olha, eu acho que tu devias conversar com o pai e explica-lhe isso. Explica-lhe porque é que queres e explica-lhe, depois logo se vê. Porque assim, se o pai disser que não, eu não vou dizer que sim. Portanto, não vai funcionar assim, não é? Agora, não sei, se queres cá, podes pedir ao pai para vir conversar comigo. E isto tudo se ensina, não é? Por isso é que eu acho fascinante e dizer isto e voltando aqui àquilo que há bocadinho eu contava de fazer parte de um movimento internacional que é focadíssimo na educação e que me trouxe um know-how que eu não tinha de todos. E, portanto, eu ouvir educadores a partilhar as suas experiências e como davam a volta às situações, estamos a falar de pessoas do mundo inteiro, desde a Costa Rica até a Austrália. Portanto, e isto é O que engraçado. impacta muito, porque culturas diferentes Muito. trazem Culturas perspectivas diferentes, mas o amor diferentes é amor. na forma de educar. E o amor é o amor. Ora, repete. Portanto, é amor, ou seja, quando tu educas de um lugar amoroso, é sempre de um lugar amoroso. E um não pode ser amoroso. E E isso para é mim isso transversal é claro, isso é a todas as maravilhoso. culturas. Olha o meu corpo a falar, eu adoro isto. Eu própria Sim. está, E se estou. calhar, olha, Margarida, deixa-me sim parar um bocadinho nessa frase, porque é assim mesmo o ouro. Creio mesmo isso que é universal a tudo, não é? Hum, Transversal a tudo. hum, Passa e transforma e que nos faz, se calhar, estarmos melhor connosco, com os outros, que é quando nós decidimos para nós, escolhemos para nós coisas e ouvimos o outro ou encaramos aquilo que ele tem para nos dizer e aquilo que lhes vamos dizer, não é? De um lugar mais de amor, pensando em preservar a conexão com o outro. Eu quero sim, muito manter a relação contigo, eu quero muito que a nossa relação seja boa, por isso vai haver nãos, sim, mas eu vou ter sempre o cuidado de dizer estes nãos de uma maneira em que a nossa conexão não se perca nesse não, porque o não é a nossa conexão, é isto, é esta coisa em concreto. E realmente, quando estamos desse lugar amoroso, como tu disseste, o impacto do nosso não pode ser completamente sim. sentido de outra maneira, não é? Não, e é muito importante. Eu digo isto porque a família é um ecossistema, não é? É um sistema. E vivo. E nós estamos em constante mudança. Portanto, há dias em que nós vimos com esta noção da amorosidade e há outros dias em que não. E isto é verdade. Claro, claro. Por isso é que o sistema tem que funcionar. Porque o dia às vezes pode ser difícil para mim e o meu marido vem numa postura completamente diferente e chega à casa, vê que a coisa se eu estou mais ou mais cansada ou com menos paciência, é capaz de me dizer, olha, vamos ali comer a qualquer lado, não nos vamos estar a preocupar com isto. Ou seja, isto é Uhum, viver na uhum, amorosidade, não é? Porque uhum, também estamos aqui a falar dos limites. Não é? Eu não sou. Eu dizer que não é isto também, não é? Eu não estou capaz de verbalizar o meu não, mas toda eu estou em não. Não é? Eu não sou uhum. capaz de fazer o jantar hoje, eu não me apetece ir, não sei. E às vezes é importante trazer isto no sentido em que toda a relação se torna mais rica quando nós percebemos que nós não somos só aquilo que verbalizamos, não é? E por isso é que eu gosto tanto da comunicação não verbal. Eu se vejo que o meu marido chega à casa irritadiço, Uhum.
eu tenho que cuidar deste ambiente, não é? Eu tenho que ser promotora do equilíbrio. Então, este é o lado da responsabilidade. E os meus filhos aprendem isto. Eu às vezes costumo dizer, eu posso ter, são os quartos mais arrumados? Não. Mas quando eles estiverem em casa deles, eles vão saber o que é uma casa arrumada. Porque, efetivamente, é um desafio. Eles estão na fase em que não querem arrumar. Há regras cá em casa, obviamente. Mas eu sou muito exigente com a arrumação. E também aprendi a ser mais... ser menos exigente e ser mais condescendente com algumas coisas. Às vezes custa-me imenso, principalmente nos dias em que estou de mau humor. Porque tudo o que atravessa o meu caminho me incomoda. Não é? Portanto, se há uns sapatos fora do sítio, já me está a enervar. E isto sou eu, ou seja... Mas tu tens consciência disso. É a tal coisa que temos aqui a refletir, a pensar alto, que é, uma coisa é os sapatos incomodarem-me e eu não ter essa noção e estar a descarregar no outro, outra coisa é eu ver, ter consciência que aqueles sapatos, e conseguir relativizar isso no que é a vida, mas perceber, sim, aquilo é um pequeno gatilho para mim, mexe aqui com outras coisas. E se calhar tu estás a fazer esta reflexão, já te permite dar já é um passo atrás, já é um... Não, mas é sem dúvida. E eu aprendi muito sobre mim ao longo do... Eu não posso dizer que tenha sido nos últimos anos, porque eu acho que este é um processo pela vida toda. Nós vamos... eu tenho este desafio de me conectar, ou seja, e esse lado do movimento obrigou-me a isso, não é? Eu sei se o meu corpo me está a avisar que eu não estou bem, não é? Eu sei perceber se estou com o ritmo cardíaco acelerado, eu sei se a minha respiração, se eu não consigo fazer uma respiração profunda. Tudo isto são indícios de que eu não estou bem. E eu já tenho os meus mecanismos, mas isto é uma aprendizagem. Eu sei, ainda ontem à noite eu estava tão agitada que eu fiquei a ver um filme até 1 da manhã. Isto para mim é impensável, porque eu preciso imenso dormir. E hoje, quando acordei às 7 da manhã para fazer a minha aula de Qigong, pensei, vai custar tanto, mas eu vou. Ou seja, desequilibra-me o dia, mas eu também não quero quebrar aqui a minha rotina. Mas às vezes a vida também é assim, nem sempre nos conseguimos deitar todos os dias às 10h30, como gostaríamos. E também deixar que haja dias de deitar à 1 da manhã e ou seja, essa flexibilidade para mim é vida. E para os meus filhos também. Portanto, quando um filho meu me diz, mãe, eu hoje posso ir dormir a casa de não sei quem, mãe, eu hoje... Isto parece que não, isto destabiliza uma casa, não é? Porque nós estamos organizados então... e vem jantar e vem não sei o quê, mas para mim, eu conheço os meus filhos, portanto eu sei que enquanto que há um que é capaz de ligar meia hora antes a dizer, mãe, não vou jantar, a outra está 3 dias a avisar que não vem jantar. E isto eu acho que é fascinante, nós também respeitarmos o ritmo de cada um, como eu também respeito o meu ritmo e o do meu marido. Portanto, e ser casa é isto, não é? De ser casa e esta é uma aprendizagem para a vida, que é ir-nos moldando e adaptando aos ritmos, porque nós estamos em ritmos diferentes, não é? E vamos estando em ritmos diferentes. Então, nós mulheres, com estes ciclos, meu Deus, isto é todo um desafio. Daria outra conversa. Certo, e nós já estamos aqui, se calhar, na parte final, mas eu gostava de reter uma coisa que tu disseste há bocadinho, que não sei se foi eu que te interrompi e mudei aqui um bocadinho o rumo, mas estavas a dizer que os teus filhos aprendem muito, estás a dizer que esta casa, esta casa que é vida, que está viva, que a família é todo este ecossistema. Tu disseste uma coisa que eu também acho importante, nós percebemos que nós estamos a educar muito mais, às vezes, na relação que temos, por exemplo, com quem até é nosso par, seja a forma como nós somos filhas, a forma como nós tratamos uma colega, como tratamos uma amiga, como tratamos o nosso companheiro, do que quando estamos só diretamente com os nossos filhos. E tu disseste isso, se calhar os meus filhos estão a aprender da forma como eu também leio e sou tolerante e sou compassiva, e acabas por ter aqui uma capacidade de, no todo, porque te respeitas também, consegues respeitar melhor o ritmo também do outro, e tens uma abordagem com o teu marido que, se calhar, para quem está de fora a observar, é extremamente educativa. Esta capacidade de nós, se um está a precisar mais, se um está mais, não é? Está a 30%, nós podemos estar mais a 70%. Se sou eu que estou a 30%, o outro pode vir mais nos seus... Quer dizer, percebemos
essa dança também, essa forma de nós também discordarmos muitas vezes dos nossos companheiros e a forma como depois resolvemos essas discórdias, não é? Termos consciência que nessas interações reais da nossa vida estamos a ser observados e se calhar eles estão a aprender muito mais através dessa observação, destas relações que estabelecemos à nossa volta, do que propriamente com aquilo que blá 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 na nossa relação até direta com eles. E, portanto, eu achei assim importante agarrar aqui essa tua partilha para refletir se estamos a ser congruentes com aquilo que estamos a apregoar aos nossos filhos. Porque às vezes estamos a dizer, tens de ser mais paciente, ou, então o teu amigo fez isso e tu... Estamos muito nas lições de moral. E depois, quando eles nos veem interagir com aquele amigo, ou com a nossa mãe, ou com o companheiro, nós somos o oposto. Somos intolerantes, somos, se calhar... Não, e é muito interessante porque não é só entre nós e os filhos, é entre nós e as pessoas com quem nós trabalhamos, a forma como... Eu, como trabalho em casa, muitas das coisas que se passaram ao longo destes anos, depois de eu ter fechado o ateliê, eu vim para casa. E há muitas reuniões que se passam aqui, não é? Portanto, eles ouvem estas conversas, eles ouvem a forma como eu trato as pessoas. E eu sei que há muita coisa a acontecer aqui à volta que isto os impacta, não é? Às vezes é muito indireto, é verdade, mas impacta. Os impactos... Eu, de facto, eu sou muito construtiva na relação, é verdade. Mas há dias difíceis e há situações que nos desafiam a todos, não é? Claro. Mas eu tenho consciência que isso é claramente um ingrediente aqui fundamental. Deixa só contar aqui uma coisa que eu acho que vale imensa pena. O meu marido há uns tempos foi promovido e pronto, e ligou-me a dizer, olha, não sei o quê, ai que bom, não é? E eu dei-lhe os parabéns, obviamente, e tivemos um jantar de família cá em casa. Um almoço de família, foi um almoço com os meus sogros e com os meus cunhados. E o meu marido é muito reservado, portanto não gosta de grandes festas, mas eu trouxe o assunto para celebrar para cima da mesa. Porque, efetivamente, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é celebrar a vida. E a vida é isto tudo. A vida não é quando nós fazemos anos. A vida é quando somos promovidos. É quando o outro tem que saber que nós somos promovidos. E foi muito interessante que, no fim, ele veio-me agradecer. Dizer, olha, obrigada por teres tido este gesto. E eu disse assim, olha, o mais interessante é o que vai acontecer depois. E, efetivamente, as pessoas quiseram saber mais sobre isto, mais sobre ele, mais sobre... E então, tudo isto amplifica. O que eu quero dizer é, isto não é uma questão de ser a boazinha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver quase como que isto é uma oportunidade de vida, de viver a vida, de partilharmos a vida. O que não se partilha vai-se perdendo, porque vai ficando dentro de nós, não é? Nós, pronto, ninguém sabe, temos que comunicar ao mundo, temos que efetivamente fazer festa das nossas conquistas, não é? E para os meus filhos é muito importante, para mim é muito importante educar os meus filhos nesta noção de que a vida é para ser celebrada, não é? Porque a vida é uma festa, efetivamente. Há tanta coisa maravilhosa a acontecer à nossa volta, quer dizer, então, o pai é promovido e nós não pegamos nisto. Pronto, eu trazer só esta história porque eu acho que isto também foi uma aprendizagem minha. Eu não fui sempre assim. Eu cheguei a este lugar, não é? Talvez também porque passei ali por alguns desafios e então eu percebi o quão importante é nós fazermos festa destes momentos, não é? E que às vezes não precisam de ser promoções, podem ser coisas até mais pequeninas que nós, quando mudamos o foco, passamos a vê-las como motivo de celebração. Totalmente. Como disseste bem, nós também treinamos aqui um bocadinho o olhar, porque dias de porcaria temos todas e discussões e momentos onde a coisa tipo, ai meu Deus, temos todas, e acho que a questão é que, como disseste bem, nós estamos num processo de construção contínuo, vamos fazer coisas mal feitas e vamos perder a paciência. É a noção de que se tivermos com capacidade de ver isso a acontecer em nós, temos a capacidade de ajustar velas. Não é? Se eu tiver consciência de que estou no meio dessa tempestade, que de repente soprei muito forte e agitei muitas águas, acho que ter essa consciência me permite depois
perceber o que é que está ao meu alcance para eu serenar aqui um bocadinho, para eu reparar os danos no barco ou em algum outro barco quando eu tenha chocado. Portanto, acho que aqui a questão é mesmo essa, é eu vou-me conhecendo o suficiente para ter a humildade de ver as coisas onde eu não estou tão bem, as coisas onde eu não estou a aprender ainda, e como é que eu posso também, com humildade e com esse amor que estavas a dizer, a guiar-nos, não é? Tentar aproximar-me do outro depois de às vezes ser tão pouco assertiva, porque há momentos onde as emoções falam mais alto e nós somos pouco assertivas. Sem dúvida, E, irritamos-nos e temos. Às vezes a raiva toma conta de nós, mas o que é que nós fazemos com isso, não é? A questão para mim da gestão emocional, que é um grande tema, não é? E educar para uma boa gestão emocional, é isso. Por isso é que o diálogo é tão importante. É conversar, é pôr em perspectiva, é encontrar novos caminhos, é saber pedir desculpa, perceber a questão do perdão. O perdão é muito importante. Então, no mundo em que nós vivemos, é muito importante. Temos esta escuta, não é? Temos capacidade para ouvir o outro a desculpar-se. É porque senão estamos sempre na zanga. Isso é um lugar super difícil de construir. Não é? Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, e como pais, e até nós mulheres na nossa, até no nosso caminho de autoconhecimento, é alimentar este discurso interno, perceber quem nós somos e procurar, e o diálogo interno é super importante. Que diálogo é que eu alimento? Que pensamentos é que eu efetivamente... O que é que me norteia? Aquilo que eu dizia há pouco da bússola interior foi talvez foi talvez dos exercícios mais espetaculares que eu fiz, que é tomar consciência de quais são os meus valores, o que é que verdadeiramente, quais são as minhas velas, não é? Porque as velas, se eu não tiver noção de quais são os meus valores, eu não sei posicionar o meu barco face aos ventos agrestes. Não sei. E vai haver sempre tempestades, não é? Mas o saber aquilo que nos norteia é muito importante, não é? Principalmente nos enormes desafios. Eu diria que para mim é mesmo a gestão emocional, uma boa gestão emocional para mim é a chave. E esse é o desafio dos dias de hoje. Não temos medo de viver as emoções, de conversar sobre elas, de se experimentar. Há emoções que nós não sabemos. Eu às vezes quando acompanho algumas pessoas no coaching, porque é que eu uso o coaching criativo? Porque eu dizia há pouco, há palavras que não existem para descrever aquilo que nós trazemos dentro. Nós nem o sabemos sentir ainda só estamos no sentir, e mesmo isso não conseguimos muitas vezes perceber o sentir, quanto mais verbalizar. É-me desconfortável, mas eu não sei o que é. Às vezes até sei dizer o sítio onde é, mas não sei de todo verbalizar. E então este lado artístico é maravilhoso porque sem técnica absolutamente nenhuma nós podermos ir através de uma representação artística, não é? De um desenho, Olha, eu estou a falar e mostro aqui uma coisa giríssima. Isto é uma representação artística de um workshop que eu fiz. Isto é maravilhoso. E no fim eu consegui escrever. Mas até chegar aqui, e estas figuras geométricas vieram do movimento corporal, que eu depois pus em desenho. Portanto, este manancial que nós trazemos dentro de informação, que não tem nada a ver com a verbalização, não tem nada a ver com a palavra, mas é tudo informação sobre nós. Então, ter esta capacidade de aprender a gerir estas ondas que muitas vezes se atiram contra a nossa costa, não é? E nós não estamos capazes de nos proteger. E então, saber viver isso e saber que a onda venha e que vai, e saber esperar, porque existe. Eu sou do mar, não é? Porque eu nasci à beira-mar, como se costuma dizer, não é? Eu vivi em Cascais 22 anos e para mim ler o mar é uma coisa de sempre.
Portanto, eu estou à espera do 7, quando o 7 acabar, vem a acalmia. E isto é mesmo verdade, não é? Nós emocionalmente sabemos que são 7 ondas, depois passa, fica melhor. E então é a altura de sair dentro d'água, agora já podemos sair. Olha, Margarida, a conversa já estava a querer para outros sítios também maravilhosos, não é? E tu trouxeste aqui este exemplo, como realmente o simbólico, as coisas que estão muitas vezes ainda em código dentro de nós precisam de arranjar um caminho para chegar até à palavra, Sem não é? dúvida. E que nomear é importante, mas às vezes é muito difícil e há um caminho até chegarmos ao ponto de encontrarmos qual é a palavra. Ia ter outra conversa, se calhar ficou desafio para uma outra conversa, mas pegando aqui a tua metáfora, há alguma coisa que achas que pudesse servir aqui como uma pequena bússola, resumindo esta questão toda criativa e de um convite a explorarmos mais o nosso lado criativo e como isso nos traz conhecimento sobre nós, recursos para a vida. Cursos. O que é que podia, numa palavra ou aqui num convite teu final, ser trazido para quem nos está a ouvir? Deixa-me só dizer-te também que gostava que tu me dissesses se tu há bocado tocaste nesse ponto, que para além deste conhecimento todo, se não tivesses feito isto em grupo, também fiquei com esta sensação clara, também é a minha vivência, também é aquilo que eu recebo das pessoas que acompanho, mas que realmente estar em contacto com outras pessoas, com outras mães, ouvir estar nesta rede, que ajuda muito, não é só ver estes processos criativos depois sozinho, é pensar junto sobre estas questões, não é? Deixá-las emergir e depois o poder e quanto muda do estar em rede a pensar estas questões. Olha, eu E só pronto, sei estar em rede. E largo-te agora com a pergunta, portanto, eu meti aqui agora no meio da pergunta desta pequena bússola, esta à parte de trazermos estas reflexões também para esta rede, mas força. Bem, em relação a estarmos sozinhos ou quem é que nós escolhemos como companhia para fazer este caminho de autodescoberta, eu não sei fazê-lo sozinha, mas eu preciso do meu silêncio, ou seja, eu tenho, mas são as minhas características pessoais, eu tanto preciso do meu recolhimento, é no meu recolhimento que eu faço a minha integração, é no meu recolhimento que eu reconheço, é no meu recolhimento que eu me encontro, mas ao mesmo tempo eu preciso do outro, porque o outro é meu espelho. E, portanto, a riqueza, e eu não estou no ambiente internacional por acaso. Este desenho que eu vos mostrava aqui há pouco, que eu partilhei contigo, isto foi feito numa comunidade mexicana que eu faço parte só da arte-terapia. E nós encontramos-nos 2 vezes por mês para fazer um exercício de 4 horas, onde não há palavra. É só expressão. Portanto, existe alguém que guia e há só expressão. Isto para dizer o quê? Há um lado do nosso autoconhecimento que ele só chega mais longe se for acompanhado, porque nós somos limitados e o outro traz-nos o seu mundo. E quando o outro nos traz o seu mundo, nós ampliamos o olhar, é impossível ficar. Porque nós. É como quando eu digo isto aqui muitas vezes em casa, está na hora de sairmos. Hoje vamos para o Gerês. Nunca preciso perguntar querem vir. Porque nós temos este ímã com os gerês cá em casa. E é um dia sem telemóveis. Porque, efetivamente, os outros na nossa vida é o mundo lá fora. E nós temos esta ligação muito difícil com o ecrã, porque ele veio para ficar, efetivamente, mas a riqueza está na ligação, está naquilo que o outro me mostra. Não é? E quando eu digo o outro, eu risco-me a dizer que é o outro fisicamente. Portanto, eu tenho ligações em comunidades online, é verdade, que são riquíssimas, e eu posso estar ligada a pessoas do mundo inteiro, que me dá um prazer gigante, mas eu preciso do outro no contacto físico. E, portanto, sim, eu gosto de ter o meu espaço e ter o meu recolhimento e mesmo retiro-me para mim, mas é quase como essa integração. Eu vou recolher fora e trago para dentro e para reconhecer efetivamente, ok, sou assim, sou assado, vou para aqui, vou para ali, que convite é este que a vida me está a fazer? Quem sou eu no meio disto tudo? Portanto, esta diversidade para mim
depois precisa do meu espaço e da calmia para eu fazer este meu journaling interior. O grande para mim é esta figura de... Quando há bocado perguntavas se eu tinha... Como é que eu podia fazer aqui deixar um desafio ou um convite. Para mim, nós, se tivermos a coragem de agarrar numa tela em branco, tanto é o maior desafio, como também é das coisas mais bonitas que nós podemos ter. Porque começar algo de novo obriga-nos a nós irmos à nossa essência, àquilo que nós somos no nosso estado mais puro. E não ter medo de ir aí, para mim, é a vida. É ser quem nós somos é mesmo no seu estado mais puro. Porque é um lugar que só nós é que conhecemos. Não há ninguém, não, é aquele lugar que tu te atreves a desbravar e vais com tudo. Porque vais, efetivamente. Há pessoas mais expansivas do que outras, mas nós, quando atravessamos quando sairmos deste lugar mais receoso e nos atrevemos a olhar para uma tela em branco e dizer: eu sou capaz, eu vou fazer daqui não sei o quê, porque também não há o que saber, não é? Não é pelo resultado, é pelo caminho. Por isso é que eu também se calhar gosto tanto de caminhar. Mas para mim a figura da tela em branco é mesmo, mesmo fascinante. Então, que quem nos está a ouvir aí desse lado, procure o que é que pode ser para si uma tela em branco. Para explorar, será isso? Que alguém aqui encare, por exemplo, a tela em branco no sentido literal ou no sentido figurativo, metafórico. Por exemplo, começar uma coisa que desejo muito e ainda não comecei. Olha, falaste das caminhadas, se calhar, porque não? Ainda hoje, eu dar aquela caminhada de 10 minutos. 10 minutos de caminhada que às vezes podem trazer muita coisa que se assemelha a uma tela em branco para mim. Margarida, foi um prazer estar aqui a conversa contigo. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Obrigada, E pelo convite. relembrando, obrigada eu por teres aceito. E relembrando aqui também o que é para nós, aqui o mote do Educar Hoje, é esta consciência de que educar começa sempre no adulto, em nós, e que às vezes começa simplesmente por nos escutarmos com mais honestidade, com um bocadinho mais de tempo. A quem nos ouviu, obrigada por estarem desse lado. Se esta conversa vos tocou, partilhem com alguém que possa precisar. Nós continuamos por aqui. Um beijinho e até já. Até à próxima conversa de mães.